Olá, estudante do Enem, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Agradeço a sua participação e hoje nós vamos trabalhar mais um contexto da atualidade, né? Prazer, me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje vou trazer aí mais um tema interessantíssimo, né? Dando continuidade em relação à temática globalização, falar um pouco de globalização econômica, né? O que seria isso, né? O que significa esse termo, falar globalização econômica? Porque nós falamos de globalização, um pouco dela, como é que faz essa integração, essas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Porém, hoje nós vamos abordar um pouco mais profundo em relação à questão da economia. A gente sabe que nós temos países que são mais desenvolvidos do que outros, alguns países que tomam mais decisões, são países que se reúnem constantemente para tomar as decisões em relação a comércio, a questão de fluxo de pessoas, entre outras questões que a gente sabe da atualidade, né? E claro, a gente não pode esquecer das chamadas guerras comerciais, né? Você tem as disputas comerciais dos grandes polos de poder. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O que seria essa globalização econômica? O que isso interfere nas nossas vidas? A gente acha muitas vezes que não tem nada a ver, eu estou por fora disso, não me interessa, claro, a gente está sempre, né, a gente participa desse processo. Ou seja, essas coisas estão sempre constantemente no dia a dia, né? Então, por isso nós vamos trazer aí nessa semana 7 aí, sobre essa temática bem atualizada, ok? E que, claro, que sempre aí é temática de Enem, sempre cai uma questãozinha em relação a isso aí, sabe? Sobre o processo de globalização. Bom, então, para hoje, o que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula, né? O que nós vamos falar? Porque o tema é grande, é longo, é muita informação, porém, trouxe aqui de uma forma mais condensada possível. E, claro, você, estudante, vai aprofundar o assunto, fazer uma leitura em relação à globalização, conhecer um pouco mais desse processo, se atualizar, assistir notícias, estar sempre antenado nos jornais, para poder conhecer um pouco desse processo e o que isso interfere em nossas vidas. Então, vamos lá. Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, seja ela econômica, seja ela política, seja ela cultural, perfeito? Entre diferentes regiões do planeta. Lembra lá da nossa aula sobre globalização? Que, né, culturalmente a gente tem algumas coisas que interferem em nossas vidas no dia a dia, por exemplo, aqui no Brasil, né, a influência da língua inglesa, da moda, da cultura, da alimentação. Então, são coisas relacionadas a esse processo, a esse domínio cultural de um país sobre outro. E é aí que nós temos as questões da globalização econômica entrando nesse processo aí. Bom, aqui nós temos um mapa, né, de algumas marcas que, consequentemente, você já deve ter usado alguma delas, né? Alguma delas já deve ter entrado dentro da sua casa aí, uma dessas grandes marcas aí, né? Algumas aí você já deve ter reconhecido, já sabe o que é, o que ela representa, quais são os produtos que elas produzem. Então, olha como é que olha que isso interfere nas nossas vidas, né? Está dentro das nossas casas, do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe, mas tem relação aí com a questão da globalização econômica. Ok? Então você tem essas chamadas grandes empresas, chamadas empresas transnacionais, ou também conhecida como empresas multinacionais, né? Aí tem uns nomes que vocês já devem ter visto e fica a dica aí de leitura sobre isso, né? Sobre essa questão de você aprofundar mais sobre essas empresas transnacionais, né? Ou seja, essas empresas que ultrapassam o limite do território, ou seja, ela atua em outras regiões, ela não fica restrita somente àquele lugar, perfeito? Então aí, ó, fica a imagem para vocês aí pensarem, verem, procurarem em casa aí qual marca que tem, qual produto que você utiliza no seu dia a dia aí, perfeito? Bom, quando a gente fala de globalização econômica, a gente fala assim, quando começou esse processo, né? Quando? Né? Sempre você tem datas, algumas pessoas colocam antes, durante o período da Guerra Fria, outros colocam após a Guerra Fria, mas vamos lá. A globalização econômica é um fenômeno que foi aprofundado, perfeito? Olha lá, ó, após a queda do Muro de Berlim em 89. Olha só, a partir desse momento deixou de existir a divisão que vigorava no mundo entre países capitalistas e socialistas. Lembram lá daqueles dois grandes polos de poder, aqueles dois grandes blocos, União Soviética e Estados Unidos? Pois é, tem essa relação. Por quê?
Naquele período de Guerra Fria, você tinha essas disputas ideológicas entre esses dois países. Quem iria dominar o mundo, né? Ou seja, quem iria impor a sua ideologia em relação aos outros países. Porém, né, a guerra, vamos dizer assim, que o Muro de Berlim foi essa simbologia, né? Foi esse muro da simbologia, dessa divisão do mundo em dois grandes blocos, né? Nesse caso, com essa queda desse muro, com o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética, você já tem a formação de outros blocos regionais, né? Você já surge aí novos países, já surgem aí novos blocos, novos polos de poder distribuídos aí pelo mundo. Já não é mais dois grandes blocos, mais pelo enfraquecimento da Guerra Fria e, claro, a dissolução da União Soviética, né? Olha só, com isso, houve um aumento de fluxo de mercadorias e transações financeiras, importantíssimo isso, né? Dentro aí da questão da globalização, né? E da economia, tá? Dentro desse contexto, várias associações entre países surgiram, como o Mercosul, a APEC, né? O NAFTA, que agora, né, modificou, houve algumas mudanças em relação ao bloco econômico do NAFTA, tá? Associando-se em blocos econômicos, os países conseguem mais força nas relações comerciais. Por isso, olha só, você vai ter esses blocos regionais justamente para fortalecer o comércio. Porque muitas vezes países sozinhos, eles não dão conta de ter essas relações, essas transações, essas relações comerciais com os outros países. Justamente por ser um país mais pobre ou um país emergente. Então, justamente esses blocos, eles vão fortalecer esses países, vão ajudar que esses países participem do processo de globalização e de integração e consigam aí fazer a venda, né, a importação, a exportação dos seus produtos e, claro, fazer as chamadas trocas comerciais, né? Bom, as economias são consideradas globalizadas através da relação entre mercados, ok? Isso acontece com a interação entre vendedores e consumidores de localidades diferentes por meio do comércio. Isso é importante, né? Essa troca comercial. Lá no início eu coloquei para vocês aquela imagem de várias empresas, né? Grandes empresas. Ou seja, tem o que vende e vai ter quem consome. O comércio funciona dessa forma. Mesma coisa na vendinha aí do seu bairro, da sua cidade. Vai ter o vendedor e vai ter o consumidor, aquela pessoa que vai comprar aquele produto que interessa, que ela quer, ok? E isso não fica diferente para os países, né? No caso, esses comércios de forma mundial, ok? Para que esta relação aconteça, a eliminação de barreiras ao comércio é uma das características principais da economia globalizada, ou seja, a extinção de tarifas alfandegárias é um dos exemplos desse processo. Ou seja, como é que aquela grande empresa multinacional, ela precisa chegar até nós, né, até aqui no Brasil, se instalar aqui, construir a sua fábrica, a sua grande empresa? Ou seja, precisa primeiro aí você ter essas relações, essa eliminação de barreiras para que essa fábrica, essa grande empresa chegue até nós, né? Seja uma empresa americana, seja uma empresa europeia, seja uma empresa asiática, ou não só a empresa, mas os produtos produzidos fora, por isso que precisa dessas relações e, claro, eliminar essas barreiras possíveis para que isso chegue até nós, seja nós consumidores, para a gente comprar os produtos, seja eletrônico, seja de produtos têxteis, seja de alimentação, né? Seja de vestuário, seja de automobilístico, ou seja, tem inúmeros produtos aí que precisam de eliminação de barreiras, né, ou extinção ou redução de tarifas alfandegárias para poder esse produto chegar com mais facilidade e a gente, né, nós, pessoas aí, ser os grandes consumidores desses produtos aí, né? Bom, outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas chamadas multinacionais, ok? Então aí deixei a dica para vocês aí depois lerem mais sobre isso, né? Também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Por que isso? Porque esse nome, professor, transnacional, né? Ou seja, ela transcende, né, o território, ela ultrapassa o território. Ou seja, ela não fixa somente naquele lugar de origem. São as chamadas empresas matrizes, elas vão ter as suas filiais espalhadas pelo mundo todo. Por isso são chamadas de empresas transnacionais, elas vão ultrapassar o território.
Ou seja, ela está além daquela nacionalidade daquele país, ela vai ultrapassar, né? Ou seja, ela vai além daquilo. Por isso que elas são chamadas empresas transnacionais, tá? Então, esses 3 nomes você vai ver, são coisas semelhantes, né? São algo semelhante entre eles, né? Empresas globais conhecidas no mundo inteiro, ok? E tem uma grande força aí no mercado internacional. Olha só. Muitas delas abandonam seus países de origem ou também simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar o menor custo com a mão de obra e matérias-primas. Você fala assim, mas essas empresas abandonam seus países de origem? Algumas delas sim. Por causa de impostos elevados, taxas elevadas de impostos, talvez não é compensador. Então ela abandona aquele país de origem e procuram outras localidades para produzir, justamente procurando o menor custo possível e, claro, mão de obra mais barata, mais em conta e matéria-prima próxima para poder aumentar aí a sua produção. Viu a importância aí dessa questão dessas relações comerciais entre blocos, entre países? Justamente isso. Ou seja, talvez aí vai ter uma disputa quem vai oferecer melhor, quem vai oferecer aí algo mais compensador para essa grande empresa. Porque automaticamente, uma grande empresa chegando, principalmente nos países mais pobres, ela tem a tendência aí de ter mão de obra, né, disponível, questão do emprego, né, desse trabalhador. Porém, aí vai ter as questões das divergências sobre salários, entre outras questões aí que vão ser discutidas mais à frente, perfeito? Mas é isso, então, essas empresas elas podem sim sair daquele lugar se não compensar e procurar outros onde tem aí algo mais interessante, melhor para poder essa grande empresa se instalar, ok? Bom, aqui, né, inúmeras empresas transnacionais, né? Essas empresas que estão aí no nosso dia a dia. Mais uma vez, deixa aqui registrado essas empresas transnacionais aí que você já consome no dia a dia, que você já utiliza. Aqui nós temos automobilístico, nós temos eletrônico, farmacêutico, né? No caso dos remédios, grandes marcas, grandes empresas aí, né? Que dominam o mundo aí do mercado da área da farmacêutica. Né? Ou seja, você tem aí de alimentação, bebidas, então você tem inúmeras empresas transnacionais, ou seja, que não é de origem do nosso território, mas que a gente consome porque essas empresas se instalam no nosso país em busca aí de mão de obra mais barata ou de redução de imposto ou isenção total de impostos e aí sucessivamente. Por isso elas estão aí sempre presentes, por isso que a gente fala, né? Estamos envolvidos na economia globalizada, né? Mas, professor, todo mundo participa disso? Infelizmente, a gente sabe que não. Na aula que a gente falou sobre globalização, né, Milton Santos deixou isso muito bem claro lá, né, quando ele fala da globalização como fábula, né, aquela globalização que eles nos colocam que ela é maravilhosa, linda, que todos participam. Mas, na verdade, nem todo mundo consegue participar desse mesmo processo. Ou seja, aí nós vamos ter a globalização real, né? Muitas vezes essa globalização excludente, né? Essa globalização no qual alguma parcela da população fica de fora, tá? Então, só lembrar lá de Milton Santos quando falou sobre o processo de globalização, ok? Aqui, olha só, a expansão da economia no contexto multipolar, né, fez surgir a necessidade de políticas reguladoras, a fim de facilitar as trocas comerciais entre diferentes países e solucionar possíveis conflitos de interesse. O que significa essa multipolaridade? É justamente saímos da base bipolar, né, do mundo bipolar, do mundo lá da Guerra Fria, do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, para essa multipolaridade de poderes. Então você vai ter aí países, né, com grande poder econômico espalhados pelo mundo, né? Vai ressurgir esses novos blocos aí de poder, né? E claro, você vai ter que ter políticas aí para poder regulamentar o máximo possível e evitar conflitos, que a gente sabe que há um jogo de interesses comerciais, né? Há guerras comerciais entre alguns países, ok? E aí você vai precisar de algo para poder regulamentar esses conflitos. E aí que surge a chamada OMC, né?
que é a Organização Mundial do Comércio. Ela vai ter essa função de regular e evitar os conflitos possíveis, e claro, no caso, essa regularização para evitar abusos, porque pode haver abusos de alguns países em relação aos outros. Ou seja, para levar uma certa vantagem em relação, pode acontecer de certos abusos aí comerciais. E a OMC, ela vai ajudar muito nesse processo, ok? Ela é um organismo multilateral que surgiu em 95, né, e conta hoje em torno de 164 membros. Perfeito, né? Um dos seus principais objetivos é a garantia de condições justas de comércio entre as nações. A OMC foi fundada em 95 com alternativa ao Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, né, o GATT. Então, você já tinha esse organismo internacional anterior, houve as reformulações, isso acontece, é normal, e aí você já tem a OMC responsável para poder fazer vamos dizer assim, os acordos aí, evitar certos abusos entre os blocos e entre os países. E claro, né, não podemos deixar de destacar o G8, né, que depois desse fim desse período bipolar, surge o bloco dos G8, né, os blocos dos países mais ricos do mundo, aquele que tem grande influência mundial. No caso, damos destaque para os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e Rússia. É o chamado G8. Então, dá uma lida sobre isso também, né? Sobre as últimas reuniões feitas pelo G8. Né? Nos tempos aí, o G8 sempre se reúne para poder resolver algumas questões comerciais também. É muito importante aí, para evitar essas guerras comerciais entre os países. Então, dá uma lida, né? Sugiro aí uma leitura em relação ao chamado G8, vocês vão ver também bloco do G20, né? Que são blocos comerciais, são blocos de países aí que vão fazer esses acordos, conversar entre eles, né? Dessa importância. Mas aqui damos destaque para o G8, tá? Bom, a gente sabe, né? A gente tem muita coisa, né, que vocês precisam trazer, mas eu trouxe de forma objetiva aqui para vocês algumas coisas sobre essa atualidade dessa questão do comércio, da economia globalizada, tá? Então, para nossas considerações finais aqui, ó, a globalização econômica consolidou-se no mundo a partir de meados do século XX, né, com a terceira revolução industrial, também conhecida e chamada de revolução técnico-científica, né? Ou seja, você já tem aí a tecnologia, a comunicação, a informação ampliando, né, as questões aí comerciais e ajudando no processo de globalização e integração do mundo, aí a chamada terceira revolução industrial, né? A globalização nos moldes atuais é comandada pelas grandes multinacionais, que eu dei exemplos lá para vocês, né? E pelo neoliberalismo, importante isso também, tá? Sobre essa questão das disputas, essas questões do livre comércio, né, das questões tarifárias, ok? Assim, grandes corporações se instalam em muitos países subdesenvolvidos em busca de matéria-prima abundante e, claro, mão de obra mais barata, ok? Outro problema que se configura nesse processo é a grande dependência econômica dos países mais pobres, tá? Isso é bom deixar isso claro em relação aos mais ricos, né? Ocasionada não só pela colonização, mas também pelo imperialismo. Ou seja, a gente tem aí os requisitos dessa colonização, dessa grande dependência econômica em relação aos países mais ricos, né? Então, esses países subdesenvolvidos que vivenciaram grandes períodos de colonização, ou seja, tem as consequências dessa grande dependência do mercado dos países mais desenvolvidos, países mais ricos, infelizmente, né? A eliminação de barreiras ao comércio é uma das características principais da economia globalizada e a extinção de tarifas alfandegárias é um dos exemplos desse processo, tá? Outra característica da globalização é que vai além do campo econômico, é a desterritorialização, né, que acontece, ok? Por conta das interações entre pessoas de diferentes localidades. Olha, esse termo aí, né? A gente fala de território, a gente fala de desterritorialização, né? E claro, aqui nós falamos um pouco aí do G8, né? Dessa grande influência desses países mais ricos, ok? Então, fica aqui a dica para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.